Não só pronta para as eleições, nós estamos prontos para governar. Nós não vamos para as eleições só porque queremos ir para as eleições, para ser deputados, não é isso. Nós estamos prontos para governar e não queremos governar só porque queremos o poder. Se for para isso, ficamos em casa. Nós queremos governar para realizar o cidadão. Neste momento, nós estamos a implementar uma agenda que foi aprovada pelo primeiro Congresso Extraordinário, que teve lugar em 2013. E esse Congresso Extraordinário determinou 5 alavancas estratégicos. Primeiro é crescimento. Portanto, queremos e estamos a fazer com que a casa cresça. E neste momento estamos satisfeitos porque a casa é a força política que mais cresce em Angola. Crescimento em 2 dimensões. Dimensão numérica, estatísticas, números de membros. E por outro lado também crescimento no sentido da expansão pelo espaço geográfico territorial do país, estarmos presentes em todas as localidades. E felizmente estamos no bom caminho. Segunda dimensão da estratégia, transformação. Do ponto de vista clássico, coligações são arranjos de direções de partidos pontuais para objetivos pontuais. Este não é o propósito que norteou o surgimento da Casa Sé. Quando surgiu a Casa Sé, viemos já com o propósito de providenciar aos angolanos um instrumento perene para contribuir para a melhoria da situação do cidadão e do país. E é por isso que estabelecemos o princípio da transformação. E estamos com prudência, com serenidade, com diálogo, com harmonia, a conduzir esse processo que poderá culminar agora, se assim entendermos no Congresso, ou poderá culminar em outros momentos, se assim determinarmos. Portanto, transformação. Terceiro, consolidação. Significa termos uma máquina eficiente e funcional em todo o país. Quarto, afirmação. Entrar no coração do cidadão, entrar no coração do angolano, ganhar confiança, ganhar fé, para que os angolanos consigam entender por que é que dá para confiar na casa, por que é que não dá para confiar no MPLA. Cinco, preparação eleitoral. Portanto, não se ganha as eleições no dia das eleições. Ganha-se as eleições a partir do dia que terminam as eleições anteriores. Neste momento, nós já somos coligação. Estamos a evoluir para a transformação e sermos partido político por imperativos históricos e por imperativos do contexto atual angolano. A nossa posição atual, espero ser reafirmada no próximo Congresso, é de abertura para a concertação, abertura para a colaboração com todas as forças políticas, da oposição, todas as forças vivas da nação, da sociedade civil, no sentido de garantirmos que tenhamos em Angola, em 2017, eleições livres, justas e transparentes, que credibilizem o processo político angolano e permitam que o cidadão veja o seu voto valorizado, não é verdade? Portanto, colaboração e entendimento mútuo nessa matéria. Como nós vamos trabalhar no sentido de transformar de coligação para partido, seria incongruente passarmos de coligação para partido e depois voltarmos outra vez a fazer coligação pré-eleitoral. Temos abertura, sim, de fazer a colaboração pré-eleitoral, mas também a possibilidade de colaboração pós-eleitoral, em função do cenário político que tivermos no país. A justeza de um processo eleitoral tem que ser visto na sua perspectiva holística, na sua plenitude. Começando pelo ambiente político nacional. Há liberdade ou não há liberdade? O cidadão é livre ou não é livre? Primeiro elemento. E no nosso caso, nós ainda não temos liberdades efetivas. Temos algumas liberdades em algumas localidades. Nas grandes cidades há um maior leque de algumas liberdades, noutras muito menos. Quanto mais para o interior se vai, muito menos.
Porque as liberdades são liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de opção, liberdade de associação, liberdade de movimentação. Portanto, há um leque variado de liberdades. E no nosso caso, não temos ainda todas essas liberdades garantidas e isto, obviamente, afeta a avaliação da justeza das eleições. Pluralismo. No nosso país, sim, temos pluralismo. O cidadão que quiser fazer a sua força política cumpre com os requisitos legais e ele é permitido ter o seu partido político. Quem quiser fazer igreja, quem quiser fazer associação é livre. Portanto, temos pluralismo. Nós não temos livre circulação de ideias e ideais através de uma comunicação social pública isenta, equidistante e equilibrada. Nós temos a comunicação social pública completamente manipulada e isso não concorre para a justeza e a transparência das eleições. O próprio processo eleitoral, desde o registro até a aplicação do período de candidaturas, a convocação das próprias eleições, a própria fixação dos cadernos eleitorais, a verificação do lugar de voto dos cidadãos, a outorga dos recursos aos partidos concorrentes, todo esse processo também está enviesado, na verdade, de incongruências. Precisamos ainda de trabalhar no sentido que a parte do processo eleitoral também contribua para a transparência. É por isso que nós dissemos, de um lado, o ambiente político nacional não é conducente para eleições justas e transparentes, mas em concertação entre todas as forças políticas da oposição e em diálogo com o partido no poder, podemos reverter esse estado de coisas ainda há tempo de garantir um veredito de transparência e justiça das eleições. Por outro lado, estamos a começar mal quanto ao papel com prerrogativas constitucionais para desempenhar determinadas missões ligadas ao processo eleitoral. Estou a dizer exatamente do registro eleitoral. Por força da Constituição, o registro eleitoral devia ser conduzido pela Comissão Nacional Eleitoral. É por isso que ela existe. O governo, ou o partido no poder, subverteu esta norma e, como é hábito do governo violar as normas constitucionais, mais uma vez violou e deu essa tarefa como tarefa do Executivo, o que já por si mancha a ideia que nós queríamos de desenvolver um processo transparente. Estamos a engajar as várias instituições, começando pelo Tribunal Constitucional e eventualmente dialogar com o próprio MPLA, no sentido de quem ganha ou quem tem força não precisa de fazer trapaça. Portanto, se o MPLA diz que é forte, não precisa de fazer trapaça, só faz trapaça porque sente que é fraco. O eleitorado não é homogêneo, o eleitorado é heterogêneo. As tendências são diversas. E por isso, o nosso entendimento de que uma só candidatura não é necessariamente garantia de que todas essas tendências heterogêneas de pensamento, de sentimentos, de emoções se ajustem numa só candidatura. Para além de que as forças políticas têm identidade própria, cultura política própria, visão própria, filosofia própria, atitudes comportamentais próprios. E essa diversidade corresponde também com a diversidade e heterogeneidade do eleitorado, não é verdade? É por isso que entendemos que uma candidatura única, nesta fase embrionária do nosso processo democrático, talvez não seria o mais adequado. Estudaremos, talvez, no futuro, se isso será uma opção viável ou não viável. Nós somos a Convergência Ampla de Salvação de Angola. Convergência pressupõe convergir em tendências variadas, sentimentos variados, até filosofias e mesmo opções ideológicas. Nós temos, podíamos dizer que ainda somos um movimento, um amplo movimento, não é verdade? Onde temos desde a esquerda realista, não é já a esquerda utópica do passado, esquerda realista, temos os centristas pragmáticos, mas também temos direitistas ferronhos, não é verdade? Ainda somos um movimento que representa aquilo que Angola é.
Somos também amplo, porque representa a latitude do que Angola é, na verdade, na sua diversidade multiétnica, multicultural, multirrácica. Somos ainda um Estado de nações e isso está refletido naquilo que a casa hoje é. Tivemos um grande debate quando se veio essa ideia de salvação. Ficou um bocadinho a percepção de que éramos messiânicos ou fundamentalistas, o que não é. Somos suficientemente realistas para entender que o país precisa mesmo de ser salvos. Não queremos dizer que nós, só casa, que vamos salvar. Nós queremos ser o fator promotor do processo de salvação, incluindo todos os outros angolanos. E é por isso que teremos os debates os mais abertos possíveis, candidaturas múltiplas, as várias intervenções que permitirão, sempre onde há diversidade, haver os grandes consensos. E os grandes consensos representam sempre a dimensão positiva da humanidade. Não só tenho fé, como acredito, como sinto que isso é a vontade do cidadão, da maioria do cidadão.